Porque aquilo que aconteceu há 500 anos atrás com a reforma protestante deve continuar acontecendo. Amém, igreja? Meu querido, este dia não é o dia para olharmos para o passado, olharmos para a reforma protestante e nos alegrarmos com qualquer esforço, conquista humana. Isso é vaidade, meu querido. Isso é vaidade. Sabe? Não é na nossa força, mas é na força de Deus. Não é pelo nosso mérito, mas é pelo mérito de Cristo Jesus, pela misericórdia, a graça dele. Jeremias escreveu, meus amados, o Senhor disse para Jeremias, e Jeremias escreveu: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Este dia, meu querido, não é para ser comemorado, para que possamos olhar para a instituição. Nós falamos aqui da instituição da Igreja Católica. Vocês acham que é para olharmos para a nossa instituição e nos gloriarmos por causa dela? Tem muita igreja evangélica, tem muita igreja protestante por aí que precisa de uma reforma, porque tudo isso que você viu aqui, a venda da salvação, as escrituras sendo deixadas de lado, isso está acontecendo no meio dos protestantes, isso está acontecendo no meio dos evangélicos. Onde tem homem, tem corrupção. Não existe nenhuma instituição terrena que não pode se corromper, que não se corrompe. Por isso, meus queridos, este dia é um dia para lembrarmos e comemorarmos o Evangelho de Cristo. Pois ele nos foi dado pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo, meu querido, nenhum homem pode controlar. Glória a Deus, igreja. Nenhum homem pode controlar o Espírito de Deus. Mas se qualquer igreja, instituição quiser andar na verdade, tem que ser controlada pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito nos diz, já que hoje é um dia para lembrarmos do Evangelho, lembrarmos da salvação em Cristo Jesus, a salvação mediante a fé pela graça. O que o Espírito diz lá em Romanos 3:23? Paulo diz: porque todos, e o quê? Jesus Cristo, indagado pelos apóstolos, quem pode ser salvo? Mateus 19, versículo 25, 26. Jesus Cristo diz: isto não é possível para os homens. Isto não é possível para os homens. Mas para Deus tudo é possível. Duas verdades aqui. Todos nós somos pecadores. Amém, igreja? E quem é que pode salvar? E qual que é o papel da igreja? O papel da igreja não é controlar a salvação, mas pregar o Evangelho. É pregar a palavra. A reforma aconteceu porque a palavra não estava sendo pregada. A salvação era entendida da seguinte forma: eu tenho que merecer, eu tenho que
mereceu perdão, mereceu o céu. E eu também tenho que depositar uma moeda para que eu seja salvo. Não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que todos pecaram, carecem da glória de Deus, e que todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo, o quê? Será salvo. Porque o que Jesus fez lá na cruz, meu querido irmão, minha querida irmã, ele aguentou a ira de Deus. Deus é santo, e ele não pode ter comunhão com o pecado. Em outras palavras, ele não pode ter comunhão comigo. Eu sou pecador. E o que ele fez? Enviou Jesus Cristo para pagar pelos pecados, para me substituir naquela morte. Cada um de vocês que crê em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele te substituiu e aguentou a ira do Pai. Glória a Deus, igreja. Devemos anunciar isso. Este é o papel da igreja. Falar que Deus é santo, que nós somos pecadores, que Jesus Cristo salva e que no último dia terá um julgamento, meu querido. Vai ter um julgamento. A Bíblia diz isso várias e várias vezes. Vai ter um julgamento. E o julgamento será segundo as obras. As obras de cada um. E aí que tem uma coisa. Para a condenação, o julgamento será segundo as obras. Mas para a salvação, será segundo as obras de Cristo Jesus. Estão entendendo? Aqueles que se esconderam atrás de Jesus Cristo, Deus pega um escrito de dívida, as anotações dos pecados, da desobediência, da lei de Deus, que Moisés deu para o povo de Israel. Aquele que invoca Jesus Cristo, Deus pega um escrito de dívida e o rasga. Já não tem mais nenhuma dívida. Meu querido, você visitante, você que ainda não compreendeu, que está aprendendo, todas as religiões do mundo, em todas elas, o homem tem que fazer por merecer. O homem tem que conquistar. Mas a reforma protestante trouxe para nós, não. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo conquistou a nossa salvação. E a partir daí, começamos a obedecer. Começamos a praticar boas obras, não para sermos salvos, mas por gratidão. Glória a Deus, igreja. Por um senso de seriedade. O que é isso, pastor? Todo cristão que foi convencido pelo Espírito Santo dos seus pecados, e que foi até Jesus Cristo, ele olha para as suas inclinações, os seus desejos pecaminosos, ele olha com seriedade. Ele não fala o seguinte, Jesus Cristo já pagou e eu posso continuar fazendo. Não! Ele olha para o seu pecado e pensa o seguinte, Jesus Cristo morreu por este pecado. Vou me esforçar, porque eu sou grato. Vou me esforçar, porque o sacrifício lá na cruz do Calvário foi um sacrifício sério. Foi uma humilhação que o meu Senhor passou por minha causa. Então, meus queridos, aquele que crê em Jesus Cristo, não coloca a sua confiança nas obras. Eu vou ser salvo porque eu oro tanto tempo por dia. Porque eu ajudo os necessitados. Porque eu não roubo, não mato ninguém, faço mal para ninguém. Não, muito pelo contrário. Quem se achega diante da luz e vai se aproximando da luz que é o Senhor, cada dia mais vai percebendo o quão pecador é e
E a necessidade de mudança vai crescendo. O senso de seriedade vai crescendo. E a pessoa vai se purificando dos seus erros e vai seguindo o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é santo e Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. E assim somos filhos de Deus. Glória a Deus, igreja. E para nos mantermos nessa verdade, meus amados, é necessário, dia a dia, nos humilharmos. Dia após dia, nos humilharmos. Por quê, pastor? É necessário nos humilharmos. Porque nós queremos merecer todos os dias. É uma inclinação do homem querer merecer a salvação. E quando o homem busca merecer a salvação, a vaidade cresce. O julgamento cresce. O homem, quando ele quer merecer a salvação e pensa estar conseguindo, eu estou obedecendo e eu vou ser salvo, e começa um espírito de competição entre os homens. E ele começa a olhar para o outro, de cima para baixo. A gente falou aqui da Igreja Católica, mas no nome de Jesus, visitante, o verdadeiro cristão não olha católicos de cima para baixo. Não olha. Como eu disse, a corrupção também hoje está presente no meio dos protestantes, no meio do povo evangélico. Por isso é necessário todo dia nos humilharmos. Todo dia percebemos que os erros do passado se repetem hoje, que aquilo que estava no coração daqueles homens está nos nossos corações hoje. Por isso que um lema que também tem que estar presente, não somente os 5 solas. Somos reformados, mas sempre vamos buscar nos reformar. Porque a carne não dorme, o pecado não dorme, a vaidade não morre, o orgulho não morre, só morrerá quando Jesus Cristo voltar. Por enquanto, nós seguimos a palavra de Paulo. Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Então, igreja de Deus, não caia na vaidade, achar que você é bonzinho diante de Deus, porque nenhum de nós é. É Jesus Cristo que nos justifica. É Jesus Cristo, é pelos méritos dele que somos declarados justos diante do Pai. Glória a Deus, igreja. Jamais olhe para um espírita, testemunho de Jeová, católico, seja quem for, de cima para baixo, mas pregue o evangelho, porque realmente esta é a verdade, e só há uma verdade. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, ninguém. Esta é a verdade. E a verdade está nas Escrituras. Vamos pregar a verdade, mas que não vamos deixar, meus amados, nenhuma vaidade crescer no nosso coração, porque começou assim. A vaidade pelo cargo, autoridade. Isto também existe no meio evangélico. Os primeiros ali reformadores se levantaram contra a autoridade do Papa, contra o magistério católico. Mas esta mesma vaidade existe no nosso meio. Não vamos nos levantar com a vaidade como se a gente controlasse a salvação. Quem tem o Espírito de Deus é movido pelo Espírito de Deus. Amém, igreja? E Deus resiste o soberbo, resiste o orgulhoso, mas dá graça ao humilde, ao quebrantado. Glória a Deus, igreja. Hoje não é o dia de vaidade, não é o dia para exaltarmos a instituição, é um dia para exaltarmos o Deus Todo-Poderoso, é um dia para glorificarmos Jesus Cristo que nos salvou do pecado,
E é um dia para que possamos falar dos princípios e nos manter vigilantes, para que a gente não caia em tentação. Foi falado aqui somente a Escritura. Somente a Escritura porque não aceitamos a autoridade de Papa, nem de pastor, nem de tradição, e nem de revelações que vão contra a palavra de Deus. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Se alguém vier aqui, nós acreditamos que Deus fala ainda hoje, mas se alguém falar, chegar aqui, eis que diz o Senhor, e o conteúdo que a pessoa diz vai contra as Escrituras, não vamos aceitar. Glória a Deus, igreja. Se algum pastor, até eu mesmo, como diz Paulo, pregar o outro evangelho, está lá em Gálatas capítulo 1, que seja amaldiçoado. A igreja não vai escutar. Amém, igreja? Somente Cristo. E o que isso quer dizer? Não tem nenhum outro intercessor entre Deus e os homens. Meu querido irmão, você pode ir ao pastor, ao irmão, para ele te ajudar em oração. Precisamos de amigos que orem juntamente com a gente, não é verdade? Precisamos. Ninguém pode caminhar sozinho, glória a Deus, igreja. Mas só há um intercessor entre Deus e os homens. Se entre os vivos a gente não pode ter isso, quanto mais aqueles que morreram. Não oramos para santo, não oramos para Maria, não olhamos para qualquer homem, seja pastor famoso, seja qualquer um, e com o seguinte pensamento, ele tem mais acesso a Deus do que eu. Não. Pelo novo e vivo caminho, Jesus Cristo, nós temos acesso. E diz o escritor de Hebreus, entrem com ousadia diante do trono da graça. Glória a Deus, igreja. Terceiro lugar, somente a graça. Nenhuma iniciativa humana, nenhum mérito, nada vai nos dar acesso ao Pai. Muito pelo contrário, é sempre Deus que vem atrás do homem. E se não for o Espírito Santo tocando no seu coração, meu querido, você não vai para Deus. Você não se arrepende. Eu não posso falar para mim mesmo, eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender. Eu não tenho esse poder. De falar, eu vou me arrepender. Mas eu posso buscar a Deus Pai, me dê arrependimento. Glória a Deus, igreja. E Ele, com a sua graça, a sua misericórdia, nos dá arrependimento. Glória a Deus, igreja. Somente a graça. Mérito. Não, eu vou me chicotear por um dia. Eu fiz o mal para alguém, agora eu vou fazer o bem para compensar. E na balança, o bem vai pesar mais do que a maldade que eu fiz. Já perdeu. Nas outras religiões, este princípio é o que domina. E se a gente não vigiar, este princípio entra no meio da igreja também. Entrou no meio dos judeus. Os judeus, na época de Jesus, eles também eram salvos pela graça, mas eles achavam que tinha vantagem, porque eram filhos de Abraão, porque guardava o sábado, não comia as carnes que não deviam comer, era circuncidado. Paulo olha para tudo isso, para tudo aquilo que ele fez, para tudo aquilo que ele conquistou, e fala o seguinte: isso tudo para mim é lixo. Eu me apego somente em Cristo Jesus. Ele tem acesso a Deus e Ele pode abrir a porta para que eu possa entrar diante do trono da graça. Quarto, somente a fé.
Mais uma vez, obras e mérito entra na questão. Se é Deus, se não somente a graça, é Deus que vem atrás da gente. Se é Deus que nos desperta para crermos nele. A fé é a resposta do homem, através da ação de Deus no coração dele. E o homem entende o seguinte, aquele que é de Cristo, aquele que está com Cristo entende o seguinte: Jesus Cristo pagou pelos meus pecados, eu creio nisso, e agora eu tenho acesso a Deus. É isto que nos dá acesso. A fé em Cristo Jesus. E o justo viverá pela fé. E o justo aqui, meu querido, toma cuidado, o justo é aquele que conquistou algo. Não, é aquele que foi justificado. É aquele que Deus colocou justiça na vida dele. A sua conta, meu querido irmão, estava no negativo. Deus foi lá e pagou sua dívida e colocou um crédito infinito na sua conta, como diz o pastor Fabrício. E agora, pela fé, porque você crê em Jesus Cristo, Deus colocou um crédito infinito na sua conta, você não deve mais nada a Deus. E por último, somente a Deus a glória. Não, meu querido, o homem aqui não tem glória nenhuma. A instituição, o nome protestante não tem glória nenhuma, evangélico não tem glória nenhuma, católico não tem glória nenhuma. A glória pertence ao Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que fez todas as coisas, é Ele que está operando em nós todas as coisas, e é para Ele que são todas as coisas. Glória a Deus, igreja. Então, meus amados, é um dia também para tomarmos cuidado, é um dia para observarmos. Não é o dia para a vaidade, não é o dia para olhar para o outro de cima para baixo, não, é um dia para olharmos para o alto, entender que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e por isso vamos amar católicos, vamos amar espíritas, vamos amar testemunho de Jeová, vamos amar ateus, todo mundo, e pregar Jesus Cristo, porque Ele é o único que dá acesso ao Pai. Fique de pé no nome de Jesus.